O TDAH pode sim impactar a sua vida. Já teve a impressão que se você tivesse coragem para agir exatamente como você pensa, tudo seria diferente? As pessoas iriam te respeitar e admirar? Muitos adultos com TDAH estão perdendo tempo de vida por não conseguirem sair do ciclo da autossabotagem. Mas eu desenvolvi um método que mudou meu jogo e eu vou te ensinar no primeiro link da descrição. O que você vê assim de padrões de comportamento que dá pra identificar numa criança, por exemplo? Você pode até falar da sua infância, como é que era, o que acontecia nessa época pra você começar, para seus pais começarem a ir atrás de diagnóstico e tal. Como que é uma criança com TDAH? Alguns sinais importantes que são visualizados, existem 15 sinais, tá? 15 características comuns do TDAH, tá? Quem fala isso é o Dr. Edward Hallowell. Ned Hallowell, conhecido como Ned Hallowell também, que é um livro antigo, na época chamava DDA ainda, que é déficit de atenção, né? Não tinha a nomenclatura TDAH, mas é um livro antigo, mas ele é muito bom. Ele é um psiquiatra norte-americano, o livro chamado Tendência à Distração. Mas, voltando à sua pergunta, as principais características que a gente pode observar geralmente a primeira característica observada é a desatenção. Né, a agitação extrema, vamos dizer assim, agitação fora da média. Por quê? Começa a sala de aula, você tem ali numa turma de 30 alunos, você tem pelo menos um TDAH do tipo hiperativo e talvez um TDAH do tipo predominantemente desatento. Do tipo hiperativo, ele vai rapidamente se destacar. Por quê? Ele é, como eu te falei, ele vai procurar fazer outras coisas mais interessantes na sala de aula. Ele geralmente é aquela criança que é aquela mais agitada ali. Isso, ela é mais agitada. Ela vai começar a levantar toda hora, sem autorização do professor, porque é um saco ficar ali olhando aquele negócio. Tem que copiar do quadro, então nem pensar. Eu não gostava. Coisas que eu fazia, então. Eu começava a copiar o meu caderninho, eu já mostrei isso em alguns vídeos. O meu caderninho, ele é totalmente assim. Ele tem um cabeçalho. Às vezes tem assim, item 1, matemática. Item 1, arme e efetue a equação. Aí tinha lá um exercício ou dois, e eu começava a desenhar uma vaquinha. Aí eu desenhava uma vaquinha fazendo cocô no pasto, não sei o quê. Aí eu desenhava o bonequinho montando no cavalinho. Tudo era mais interessante. Então eu chegava no final do dia e não conseguia fazer. Então tinha essa dificuldade também de me manter focado. Conversar o tempo inteiro, virar para trás, contar piada. Por que contar piada? Porque quando você conta piada em sala de aula, você tem esse comportamento inadequado, né? Que o TDAH ele tem muito disso, comportamento inadequado que acaba virando contra ele mesmo. É um tiro que sai pela culatra. Eu vou falar disso daqui a pouco. Uhum. Mas assim, então o tipo hiperativo é aquela criança que realmente fala, se agita demais, não consegue ficar sentado, não consegue ficar parado, e ela faz o quê? Ela atrapalha a aula da professora. Ela atrapalha o desempenho da aula. As crianças são crianças, né? Não é tão fácil você falar para elas, faz silêncio, vamos fazer dever. Poucas fazem na hora. Tem um determinado tempo para a professora conseguir controlar a sala de aula. E ela pode até controlar a criança com TDAH, mas rapidamente ele vai e foge daquilo que ele tem para fazer. Entendeu? Então isso aí é aquela que atrapalha a sala de aula de um jeito ou de outro, ou seja, conversando com o seu comportamento, levantando, ou fazendo muita pergunta também para chamar atenção, acaba se destacando e a professora percebe. O tipo desatento, ela é aquela criança que não dá esse trabalho. É por isso que eu falo que o tipo predominantemente desatento, ela é aquela criança que tem maior risco com o TDAH. Porque é aquela criança que você bota crédito nela, porque ela está ali prestando atenção, ela está aparentemente copiando, prestando atenção na professora, mas ela está viajando no próprio mundo. E como ela não distrai a turma, como ela não causa confusão na sala de aula, ela passa batida. Só que o desempenho, o comportamento dela não bate com o desempenho nas provas. Então, na hora de fazer as provas, a nota dela não é boa. É uma pessoa que tira 3, 4, às vezes até menos, mas você estava estudando e a pessoa não entende. E aí, quando você vai... Essa pessoa, essa criança que tem que ter um olhar mais profundo, mais clínico, com mais afinco, tem que ser feito com maior afinco a etapa do diagnóstico dela. Então, assim, Em sala de aula, você tem esses comportamentos, né? Agora, falando de comportamentos que não são tão vistos em sala de aula. Dificuldade também em sala de aula, mas em qualquer ambiente. Dificuldade com a manutenção da sua atenção sustentada. A atenção sustentada é você iniciar uma tarefa e se engajar nela por muitos minutos. Muitas horas é praticamente impossível, muitos minutos ou até mesmo muitos segundos. Eu tenho dificuldade nisso, por exemplo. Eu estava revisando algumas coisas aqui que eu gostaria de falar. Eu estava com meu notebook ligado e aí chegava a mensagem no WhatsApp, eu respondia o WhatsApp, eu olhava pro notebook, eu olhava outra coisa. Cara, peraí, pô. Entendeu? Aí você tem que bater na mesa. Só que você tem que bater na mesa o tempo inteiro. Porque esse cavalo selvagem você tem que ficar puxando a rédea o tempo inteiro. Então, assim,
essa dificuldade. Memória operacional. Memória operacional, também conhecida como memória de trabalho. É também uma questão que é muito difícil para pessoas que têm TDAH. A memória de trabalho, ela funciona assim. A gente tem a parte anterior do cérebro, que é onde fica o lobo frontal, o córtex pré-frontal, e a parte posterior aqui atrás. Geralmente, a parte anterior, que é daqui da testa, aqui nessa parte da frente, é onde ficam os nossos impulsos responsáveis pela cognição, para você aprender algo novo. Eu estou chegando aqui, eu estou reconhecendo, beleza, essa luz aqui, essa câmera é minha, aquilo ali que legal. Você está observando o ambiente, entendeu? E a memória de trabalho, ela funciona assim. Ela faz a junção entre o que você está aprendendo agora, vendo agora, com o que você já sabe no passado. Por exemplo, eu sei muito bem que eu não posso chegar aqui e plantar bananeira, porque isso é socialmente inadequado, não tem nada a ver. Eu vou chegar aqui para um podcast, eu tenho que ter um... Entendeu? Então você já associa. Um exemplo que eu gosto de dar também é o seguinte. Quando você aprende a dirigir um carro automático. Então, geralmente, você tira a carteira do carro manual. Você vai lá, dirige um Celta, um Gol, né? Dependendo. E aí você aprende o carro manual. Quando você vai pegar um carro automático a primeira vez, você está literalmente lidando com a sua memória de trabalho, com a sua memória operacional. É um bom exemplo. Você sabe que se você acelerar com direito, frear com do meio, se virar para a esquerda, vai para a esquerda, para a direita, beleza. Agora, que diabo de marcha é essa? Marcha D, L, N, que é isso? Entendeu? Cadê a embreagem? Então, assim, você tem que juntar um pouco do que você está vendo agora, associado com aprendizados que você já tem do passado. Então, isso, formar novas conexões, junto com essa memória de trabalho, é um pouco mais difícil em pessoas que têm um TDAH. Né? Porque, assim, neurobiologicamente, como é que funciona essa dificuldade? Né? Essa dificuldade, ela vem... o TDAH é o seguinte, vamos falar um pouco do que causa o TDAH. Né? O TDAH, ele tem a causa não definida ainda pela ciência, porém, a origem é bem definida pela ciência. E como é que funciona isso? Qual a diferença de causa e origem? Por que eu digo que TDAH não se sabe ainda qual é a causa, mas se sabe qual é a origem? Quando a gente fala, por exemplo, um exemplo de causa, síndrome de Down. Síndrome de Down, né? Você vê a pessoa, ela tem as características, né? Físicas e tudo. E a gente sabe qual é a causa da síndrome de Down? A trissomia do cromossomo 21. Tá? Então, a partir desse momento, você sabe qual é a causa. Aquilo ali causa... tem essa questão genética que faz com que a pessoa tenha esses traços, nasça com esses traços, etc. Pronto, tá aí a causa definida. A origem do TDAH é o seguinte... predominantemente, a gente sabe que ela é genética. Nem sempre é genética. Tem pessoas que têm TDAH que não é de origem genética. Mas a origem, quando ela é genética, geralmente ela está associada a alguns genes que são responsáveis, né, que vão fazer esse trabalho da responsabilidade do transporte de alguns neurotransmissores dentro do nosso córtex pré-frontal. E outras áreas da mente também, tá? Mas principalmente dentro do córtex pré-frontal. Então, o que acontece? 2 neurotransmissores bastante importantes, que é a dopamina e a serotonina. A dopamina a gente pode falar que é um neurotransmissor que está mais ligado à questão do engajamento, à questão da cognitiva, né? Cognitiva e engajamento. Engajamento é você entrar em ação. Né? Você está com sede, mas pô, você está com sede, você tem que levantar, tem que ir na cozinha e tudo, você tem que falar e fazer, você tem que se engajar para beber água. Entendeu? TDAH também, quem é criança pode ver isso daí também. Tem muito TDAH que tem ecoprese e enurese. O que é ecoprese e enurese? A criança está brincando, mas ela tem vontade de fazer xixi, fazer cocô e não vai. Porque falta dopamina, falta essa... Pô, tem que parar essa brincadeira de Lego aqui, tem que ir no banheiro, senão eu vou fazer xixi na calça. O que ele faz? Não vai no banheiro e faz xixi na calça, faz cocô na calça. Cara, criança, até 9, eu tive isso até os 8 ou 9 anos de idade, eu tive a encoprese. Né? E a encoprese é assim, não é bem assim, caraca, caguei nas calças, não é isso. Mas você prende tanto, você não... Cara, você não pensa em ir no banheiro. Tá muito legal isso daqui, essa brincadeira, esse videogame tá muito legal. E aí você fica ali, com aquele negócio preso, de repente você tem aquela freada ali, você já tá no limite, aí sim que você levanta, entendeu? Sim, sim. Então assim, isso é muito comum em crianças. Então assim, a dopamina ela tá relacionada a isso. Ela tá relacionada a essa questão de você lidar com a cognição, com os aprendizados de novas tarefas e atividades, e também com o seu engajamento. Que aí você leva, por exemplo, engajamento é outra coisa também. Pô, tem um concurso legal, né? Saiu o concurso do Senado, que é um concurso bem procurado lá em Brasília, né? Principalmente no Brasil inteiro, mas, pô, paga bem, nananana, pô, vamos estudar? Vamos. Aí você, começa com pique, depois seu pique não dura uma semana. Por quê? Falta neurotransmissor, falta garra. Ah, não, o concurso é daqui 6 meses, né? Deixa eu jogar mais videogame aqui. Aí tu fica nessa até a semana da prova e você vai querer estudar 6 meses em uma semana, entendeu?
Isso. E serotonina, que é outro neurotransmissor também, que ele tem esse transporte dificultado, que faz com que você tenha menos quantidade de serotonina no seu cérebro durante a CNTP, né, durante as atividades comuns, que faz com que a serotonina está muito ligada à questão de você ter a sua autorregulação emocional, agressividade, impulsividade. Isso é muito ligado também a algumas características do TDAH. O TDAH costuma ser impulsivo, o TDAH costuma ser reativo, ou reativo no sentido de ter raiva das coisas, assim, estourar de repente, rompantes, costuma ser comum em TDAH, ou mesmo o contrário. O rompante do TDAH, pela essa desregulação emocional, pode ser também relacionado a você ser muito chorão. Né? Inclusive, tem um livro de um autor muito conhecido no Brasil, que eu li esse livro, não vou falar porque, sei lá, não me autoriza, mas está no livro, tá? E esse autor fala que ele tem TDAH, né? E ele fala que ele não era do tipo arredio, que falava, que peitava, qualquer coisa assim, mas ele era muito chorão. Então, se falasse qualquer coisa para ele, não, você fez errado, ele já desesperava, ficava ansioso, começava a chorar. Então isso era muito comum, né? Eu tinha um pouco dos dois, né? Às vezes eu era meio chorão, às vezes eu era muito estressado. Hoje eu sou mais estressado, né? Minha esposa fala que eu sou meio estressadinho. Mas assim, então o que acontece? Isso está acontecendo no cérebro do TDAH o tempo inteiro. Então, quando você tem estudos que falam sobre isso, a origem do TDAH, ela vem desses genes responsáveis pelo transporte da dopamina e da serotonina, noradrenalina, outros neurotransmissores também, mas vamos falar aqui dos principais que causam realmente aqueles sintomas do TDAH. Uhum. Que quando está em níveis acima da média ou abaixo da média, causam essas dificuldades do dia a dia. Então, vem aí aquela criança que tem dificuldade em aprendizado, tem dificuldade em manter-se focada, tem dificuldade em dar regulação emocional, tem dificuldade em criança, adolescente e adulto, tá? Tem dificuldade também em se portar, em Seaman Code, quem tem TDAH não é muito bem regulado. Memorizar regras sociais e aplicar regras sociais não é muito bem regulado na pessoa com TDAH. Tem uma... Me corrija se eu estiver errado, mas tem uma troca de interesse muito rápido também no TDAH. Então, tipo assim, numa semana ele quer aprender a tocar guitarra, depois quer andar de skate, depois quer virar diretor de cinema. Isso, a atenção ela é volúvel. Eu digo que é isso, né? As pessoas costumam associar o TDAH com hiperatividade. Não é. Tá? A hiperatividade é um dos traços possíveis do TDAH. Inclusive, não existe esse negócio de TDAH ou TDA. É tudo TDAH, é o nome oficial, que é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Só que você pode ser do tipo desatento, que não tem o H, mas você não precisa dizer, então é TDA. Não, é TDAH do tipo não desatento. Sabia disso. Entendeu? Isso é a nomenclatura certinha. Não é errado, mas não é o usual correto. Mas sobre o que você falou, a nossa atenção, o nosso foco, nosso engajamento, ele costuma ser bastante volúvel. Isso é muito ruim para crianças, adolescentes e adultos que não ainda conseguem manter esse nível de autoengajamento e regulação. Por exemplo, eu tenho ideia mirabolante o tempo inteiro. Eu tenho coisas novas que eu quero fazer o tempo inteiro. Mas se eu não tiver um foco do tipo assim, cara, eu estou fugindo do principal, isso vai acabar me sabotando no dia a dia, entendeu?